Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar sobre gerador de sinal dente de serra, que é mais uma aplicação que nós temos para o componente UJT, tá? Então, iremos estudar esse tipo aí de circuito nessa aula de hoje. Então, para isso, eu defini alguns objetivos, né? Então, primeiro, vai ser a conceituação sobre o que seria aí o sinal dente de serra, né, como que ele é formado. Na sequência, a análise técnica aí das formas de onda para o circuito. Depois, a definição matemática das equações para esse circuito, sempre partindo ali das definições mais básicas, né, de cada um dos componentes. E, por fim, o exemplo de cálculo aí para geração de um sinal dente de serra partindo aí de alguns componentes que nós já conhecemos, como o próprio JT. Tá? Então, falando aí do sinal dente de serra, temos o seguinte: uma onda da tensão dente de serra, ela tem um formato que é indicado ao lado. Tá? Então, aqui nós temos o sinal dente de serra em vermelho, na vertical o eixo da tensão, na horizontal o eixo do tempo. A elevação da tensão ela é linear e com um tempo de subida Ts, normalmente chamado de tempo de traço, tá? Que tem a ver com o dente de serra do osciloscópio. É muito maior, né, que o tempo de descida Td, e em geral é denominado tempo de retraço. Então perceba, esse tempo aqui não tem nem comparação, né? O tempo de subida ele é muitas vezes maior que esse tempo aqui de decaimento. Vocês vão ver, né? Isso daqui está muito relacionado à característica do capacitor no circuito. Mas perceba, o crescimento ele é linear. Por que disso? Isso daí é um aspecto interessante. Vamos lá. A carga de um capacitor com uma corrente constante. O que vai acontecer? Pode-se obter uma forma de onda dente de serra de vários modos, tá? Todos eles baseados na maneira como o capacitor se comporta enquanto está sendo carregado. Se o capacitor se carrega por meio de uma resistência, a tensão cresce exponencialmente, né? Isso daí a gente já viu duas aulas atrás, pois a corrente de carga, né, sobre o capacitor não é constante. Tem uma variação aí proporcional à resistência, né? Agora, se a carga ela é feita por uma corrente constante, a tensão varia linearmente com o tempo. Então, se eu tenho uma fonte de corrente, pense assim, eu estou mandando sempre 5 miliamperes, então é sempre 5 mili, 5 mili, 5 mili, 5 mili, 5 mili. Não tem aquela queda da corrente que nem nós estudamos na carga lá do capacitor, né, por meio de resistência. Não tem. Corrente é constante. O que acontece com a tensão? Ela vira uma reta. Ela cresce linearmente com o tempo. Tá? Então daí fica fácil. Eu tenho um circuito genérico aqui de carga do capacitor por uma corrente constante, né? Então é justamente o que eu disse. Eu tenho uma fonte de corrente, um capacitor e a tensão Vc. O que acontece aqui? Eu tenho essas formas de tensão. Eu tenho uma reta aqui que seria 1 sobre C, né, com índice 2, e uma outra reta que seria 1 sobre C com índice, aqui é I, né? I sobre C com índice 1, e aqui I sobre C com índice 2, onde I é a corrente, C capacitância, e 1 e 2 são os índices aqui para cada uma das retas. Então, a primeira, né, o primeiro caso aqui, ó, o que acontece? Para essa reta aqui de crescimento da tensão, eu tenho um período T1. Para o segundo caso, eu tenho um período T2. Dá para perceber de forma clara, né, que T1 é maior que T2. Por quê? Porque I sobre C2 ela é maior que I sobre C1. Tá? Então, essa razão aqui da corrente
pela capacitância. No segundo caso, ela é maior do que a relação da corrente sobre capacitância, dessa razão corrente-capacitância do primeiro caso. Se eu tenho razão corrente por capacitância maior, eu tenho esse crescimento da tensão mais rápido. E isso espelha no período. Se espelha no período, espelha na frequência. Então ficou fácil, né? Eu já sei que eu preciso de uma fonte de corrente para ter tensão linear no capacitor e já sei que essa corrente, em razão aí de uma certa capacitância, vai acelerar ou vai reduzir essa rampa de tensão, né? Tranquilo. Falando agora da formulação matemática, nós temos que definir primeiro o que seria a corrente do capacitor, né? E a definição mais básica e pura que nós temos aí de corrente do capacitor é capacitância vezes uma variação de tensão em um espaço de tempo. Então, se a gente mexer um pouco nessa fórmula, né, levando em consideração aqui que a corrente agora ela é constante, né, ela não vai variar com o tempo. A gente adota letras minúsculas para aquelas que variam com o tempo, tá? Então, letra maiúscula normalmente para aquilo que é constante. Então, aqui eu coloquei I maiúsculo porque é constante, ou capacitância também é constante. Tzinho é o tempo, né? E aqui eu vou ter um valor de tensão, tá? Um VC. Essa expressão representa uma reta em que IC é a inclinação da reta, coeficiente angular. Então, turma, isso daqui é legal, hein? Isso daqui, se vocês pararem para pensar lá, equação do primeiro grau, não tem o coeficiente angular e o coeficiente linear? Aqui nós temos quem? Quem é o linear? Linear aqui é zero, né? Não tem nada somando. Mas o angular tem I sobre C. E é isso que dá a inclinação da reta, o coeficiente angular. Então perceba, se eu para analisar isso daqui como uma função do primeiro grau, né, a gente pode plotar uma reta com o coeficiente angular I sobre C. Né? Legal. Então aqui o que acontece? Como na realidade eu não tenho exatamente V e T, eu tenho uma variação aqui, né, por definição, eu vou colocar aqui um delta, tá? Vou considerar essa variação aqui sendo um delta VC e aqui uma variação delta T no tempo. Essa variação de tensão no capacitor, quando eu utilizo o JT, vai ser o quê? Vai ser o valor de pico menos a tensão de vale, que já estudamos anteriormente, né? E a variação do tempo é de zero ao período que eu quero, né? Eu sempre vou partir de zero ao período. Por quê? Porque depois eu vou repetindo. Depois eu tenho o segundo período, o terceiro período, o quarto período, mas é tudo cíclico, né? Então o período apenas se repete ali ao longo do tempo. Então, ó, ficou tranquilo agora, né? Esse delta VC é VP menos VV, então vou substituir aqui. E o delta T é período, então eu substituo nessa parte aqui, né, da equação. Fazendo aqui algumas simplificações, né? Eu posso passar esse C aqui para o outro lado multiplicando. Aqui eu quero agora esse zero aqui eu posso tirar. Passo a corrente dividindo e eu tenho a definição do período com base aqui na capacitância, corrente constante da minha fonte de corrente, tensão de pico e tensão de vale. Tá? Então, é isso, né? É o que nós temos, e aqui eu tenho um circuito genérico que é capaz de gerar uma forma de onda dente de serra. Perceba o que mudou. O que mudou? Mudou que no lugar daquela resistência que gerava a constante de tempo tal para a carga do capacitor, no lugar dela eu coloquei uma fonte de corrente constante. Então aqui eu injeto uma corrente constante no capacitor, ele vai carregar, tá? Tem um valor ali de pico, daí ele vem aqui no JT, descarrega nessa resistência RB1. Tá?
Então, é isso que nós vamos ter, ó, e por consequência, eu vou gerar um sinal dente de serra, né, com essa cara aqui. Então, parto do zero, vou até o valor de pico, depois eu retorno para o vale, né, é sempre assim. Vou para o pico, retorno para o vale. Porque quando eu retorno para o vale, o UJT, o que ele faz? Ele corta, o capacitor volta a carregar, tá? Então, carreguei o capacitor para valor de pico, o JT conduz, o capacitor descarrega por aqui, tá? Então, descarrega até quando? Até a tensão de vale. Daí o JT abre. Se ele abre, não tem mais corrente por aqui. Então, o capacitor volta a se carregar. Daí ele vai se carregando, tensão de vale até o valor de pico. Chegou no valor de pico, o JT fica polarizado e conduz. Então, o capacitor descarrega via o JT em RB1, né? Ele vai descarregando aqui nessa malha, atingiu o valor de vale, volta a carregar. É bem tranquilo, né? Então a gente consegue criar um gerador dente de serra utilizando esse circuitinho aqui com o JT. O período aqui que é colocado, ele é calculado justamente pela fórmula que nós deduzimos, tá? Então, capacitância vezes valor de pico menos valor de vale dividido pela corrente. Lembrando que essa corrente aqui ela é única, ela não varia com o tempo, né? É uma fonte de corrente constante. Então, se for 5 mA, é 5 mA. Se for 10 mA, 10 mA constante, tá? Isso daqui não muda, ao contrário de quando eu coloco uma resistência, né? Que essa corrente aqui, ela vai ser limitada pela resistência, porém aqui eu tenho a tensão crescendo no capacitor, né? Então eu acabo tendo uma diferença de potencial no resistor que se torna variável. E como a corrente acaba sendo diretamente proporcional à tensão, a corrente fica variável também. Por isso que exponencializava, né, a tensão do capacitor e não se tinha uma reta linear. Agora, quando eu tenho uma fonte de corrente, o comportamento é simples, né? Não tem exponencial, não tem nada. É um comportamento de uma reta mesmo. Aquela definição mais básica da matemática, só com o coeficiente angular, que vai determinar justamente a inclinação da reta, e isso impacta no período de oscilação. Trazendo agora um exemplo de cálculo, vamos considerar aí um circuito gerador de sinal dente de serra com JT e relação intrínseca de 0,62, tá? Considere que esse componente ele vai ter uma tensão de vale de 2 volts e eu peço para determinar os seguintes parâmetros. O primeiro, tensão de pico no capacitor. Daí na sequência eu quero o período desse sinal gerado e por fim a frequência. Então, nós temos aqui o circuito colocado, né? O circuito ele tem uma alimentação em 10 volts, uma fonte de corrente contínua aqui de 2 mA, né? Constante, capacitor de 22 microfarads, e com esses dados aqui eu já consigo estabelecer o meu circuito, né, dente de serra, determinar todos esses parâmetros, tá? Que foram colocados aqui para a gente determinar. Muito bem. Então, levando em consideração o circuito, eu sei que o valor de pico ele é aproximadamente a razão intrínseca vezes a alimentação do circuito, né? Então, eu tenho o valor intrínseco de 0,62, dado no enunciado do exercício, e o VCC 10 volts. Então, se eu fizer o produto, chego em 6,2 volts de pico, ou seja, o capacitor ele vai carregar de 0 até 6,2 volts, tá? Chegou nesse valor, ele vai descarregar porque o UJT vai conduzir. No item B, nós temos aqui o cálculo do período, né? Basicamente eu aplico a fórmula que deduzimos, capacitância 2210-6, porque 22 micro, 6,2 é o valor de pico da tensão, 2 volts é a tensão de vale, tá? Então, tensão do capacitor vai até 6,2, depois decai até 2 e volta a carregar até 6,2, decai a 2, 6,2, decai a 2. Tá? Feito isso, eu verifico aqui a corrente do circuito, corrente constante de 2 mA, portanto 2,10 a menos 3, faço a conta,
e chego num período de 46,2 milissegundos. Tá? Com esse dado de período, eu posso calcular a frequência, que é basicamente o inverso do período. 1 sobre período é frequência. Então, se eu fizer 1 sobre 46,2, 10 a menos 3, que é o período, eu chego numa frequência de 21,64 Hz. Tá? Eu tenho aí, arredondando para cima, né, eu tenho 22 ciclos, né, dente de serra, ou seja, tenho 22 dentes de serra aí em 1 segundo. Tá? Então, 22 vezes eu vou atingir ali os 6,2 e vou tocar 2 volts, né? Depois eu vou pela segunda vez, 6,2, toco os 2 volts, 6,2, toco os 2 volts. Isso acontece aproximadamente 22 vezes dentro de apenas 1 segundo. Tá? Então, para a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu peço que deixem dúvidas no Teams ali, podem mandar no chat, gravar áudio, mandar foto do caderno, né? Print da tela, o que vocês acharem pertinente para tirar suas dúvidas. Assim que eu verificar lá a mensagem de cada um, eu já procuro esclarecer na hora de tirar a dúvida de todos, assim que eu visualizar as mensagens. Beleza? Grato a todos pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.